Existe algo acontecendo ao seu redor que você não consegue ver, mas consegue sentir. Uma pressão silenciosa, pensamentos que não parecem seus, um desânimo que chega sem aviso, como se algo estivesse tentando te parar antes mesmo de você avançar. E o mais perigoso é que muitos ignoram isso, achando que é apenas cansaço, estresse ou fase difícil. Mas a verdade é espiritual. Existe uma guerra acontecendo agora, e ela não é contra a sua carne, nem contra pessoas. É contra forças que trabalham no invisível, tentando enfraquecer sua fé, roubar sua paz e bloquear o seu propósito. Só que hoje, algo vai mudar, porque existe uma proteção real, poderosa e acessível, que Deus já te entregou, mas que talvez você nunca tenha usado da forma correta. E é exatamente isso que está deixando brechas abertas na sua vida. Se você permanecer até o final, você não vai apenas ouvir uma oração. Você vai se posicionar espiritualmente de uma forma que o inimigo não espera. E quando isso acontece, o cenário muda. Agora preste atenção nisso, porque o que você vai ouvir a seguir pode explicar exatamente o que você tem sentido nos últimos dias. Quando o invisível começa a pesar sobre você, você já percebeu como certos dias parecem mais pesados do que outros, sem motivo aparente? Como se uma nuvem invisível se instalasse sobre sua mente, trazendo confusão, irritação ou até tristeza sem explicação. Isso não é apenas emocional. Muitas vezes é espiritual. Existem ataques que não vêm de fora, mas começam dentro. Pensamentos de dúvida, medo, desânimo. Sugestões silenciosas que tentam te afastar de Deus, enfraquecer sua identidade e te fazer acreditar que você está sozinho. E o problema não é apenas o ataque em si, mas o fato de que quando você não reconhece, você não se defende. É assim que muitos vão perdendo forças aos poucos, sem perceber que estão sendo atingidos diariamente. Não é de uma vez. É sutil, estratégico, constante. Mas existe um detalhe que muda tudo. Quando você começa a discernir o que está acontecendo no mundo espiritual, você deixa de ser alvo fácil e passa a ser alguém preparado. E isso incomoda o inimigo. Agora, existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. Algo que quase ninguém te explicou sobre essa batalha. A batalha que ninguém te ensinou a reconhecer. Existe uma verdade que muda completamente a forma como você enxerga a sua vida. Nem tudo o que você enfrenta tem origem natural. Há conflitos que não começaram em você, mas estão tentando terminar dentro de você. A palavra de Deus revela que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que, enquanto muitos tentam resolver tudo apenas no plano visível, estão ignorando o verdadeiro campo de batalha. E é exatamente aqui que muitos perdem. Porque, quando você não reconhece o tipo de guerra que está enfrentando, você usa as armas erradas. Tenta lutar com força humana aquilo que só se vence com autoridade espiritual. Tenta explicar com lógica o que só se discerne no espírito. Perceba isso com clareza. O inimigo não precisa te destruir de uma vez. Se ele conseguir te confundir, te distrair ou te enfraquecer aos poucos, ele já está vencendo espaço. E talvez seja por isso que você tem se sentido assim, sem entender de onde vem tanta pressão. Mas há um ponto de virada. Quando você passa a enxergar a raiz espiritual por trás das situações, algo dentro de você desperta. Você deixa de reagir como alguém perdido e começa a se posicionar como alguém que entende o que está acontecendo. E isso muda completamente o jogo. Agora existe uma pergunta que precisa ser respondida. E ela pode revelar algo muito pessoal sobre a sua vida neste momento. Por que você está sendo atacado neste exato momento? Existe um motivo pelo qual a intensidade aumentou. Isso não começou por acaso e também não é aleatório. Ataques espirituais não são distribuídos sem direção. Eles são direcionados, estratégicos e muitas vezes revelam algo que o inimigo já percebeu sobre você, antes mesmo de você perceber.
Quanto mais perto você está de um avanço, maior tende a ser a resistência. Quando há propósito, há oposição. Quando existe algo em você que pode crescer, romper, se alinhar com Deus, automaticamente isso se torna uma ameaça no mundo espiritual. E talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas o que você chama de fase difícil pode, na verdade, ser sinal de que algo dentro de você está prestes a se levantar. O inimigo não ataca aquilo que está parado. Ele tenta parar aquilo que está em movimento. Por isso surgem distrações, cansaço fora do comum, pensamentos que te fazem duvidar, vontade de desistir sem explicação clara. Não é só sobre o que você sente, é sobre o que estão tentando impedir. Mas existe algo ainda mais sério. Se você não entende o motivo do ataque, corre o risco de interpretar tudo errado. E quando você interpreta errado, você reage de forma errada. E é exatamente isso que mantém muitas pessoas presas em ciclos que poderiam ser quebrados. Só que hoje você está tendo acesso a algo diferente. Você está começando a enxergar. E quando alguém começa a enxergar, não permanece no mesmo lugar. Agora existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de avançarem, mesmo conhecendo a verdade. E se você não identificar isso, pode continuar vulnerável. O erro silencioso que mantém você vulnerável. Existe algo que parece inofensivo, mas que abre portas espirituais de forma contínua. Não é falta de fé, não é ausência de Deus, é algo mais sutil. É o conhecimento que não se transforma em prática. Muitas pessoas conhecem versículos, escutam pregações, até sentem a presença de Deus em alguns momentos, mas continuam vivendo sem se posicionar espiritualmente no dia a dia. E é exatamente aí que está o erro. A palavra não foi dada apenas para ser ouvida. Ela foi entregue como arma, direção e proteção. Quando ela não é aplicada, perde-se o efeito na vida prática, e isso cria brechas que o inimigo sabe exatamente como usar. Perceba com atenção. Não basta saber que Deus protege. É necessário se revestir dessa proteção. Não basta acreditar que existe autoridade espiritual. É preciso exercê-la. E enquanto isso não acontece, a pessoa continua exposta, mesmo frequentando ambientes espirituais, mesmo tendo momentos com Deus. Porque não é sobre momentos, é sobre posicionamento. Esse erro é silencioso porque não causa um impacto imediato. Ele vai enfraquecendo aos poucos, criando um espaço onde ataques começam a parecer normais, onde a opressão passa a ser aceita como rotina. Mas isso não é normal. E hoje você está sendo confrontado com essa verdade porque chegou o momento de mudar isso. Existe uma instrução clara, poderosa e direta que Deus já liberou para esse tipo de batalha. E quando você entende isso, tudo começa a se alinhar de forma diferente. Agora preste muita atenção no que vem a seguir, porque isso não é simbólico. É essencial para a sua sobrevivência espiritual. Efésios 6 não é teoria, é sobrevivência espiritual. Existe um ponto na caminhada com Deus em que tudo deixa de ser apenas inspiração e passa a ser estratégia. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Não foi escrito para impressionar, mas para preparar. É um chamado direto para quem entendeu que está em guerra e não pode mais viver desprotegido. O apóstolo Paulo não usa palavras suaves quando fala sobre isso. Ele ordena que você se fortaleça no Senhor e na força do poder dele. Isso significa que existe uma força disponível, mas que precisa ser acessada de forma consciente. Não é automática, não é passiva. E então vem a instrução que muitos conhecem, mas poucos vivem de verdade. Revestir-se de toda a armadura de Deus, não de uma parte, não de forma ocasional, mas completamente. Porque a armadura não é um conceito, é um posicionamento diário. Cada peça representa uma dimensão da sua vida espiritual que precisa estar alinhada. Quando uma área está descoberta, é exatamente ali que o ataque encontra espaço. Não é coincidência, é estratégia espiritual.
E talvez você tenha tentado resistir de várias formas, mas sem entender que existe uma ordem correta, uma estrutura que precisa ser ativada. A partir de agora, você vai começar a entender cada parte dessa armadura de forma prática. Não apenas como ensino, mas como proteção real para a sua vida. E tudo começa em um lugar que poucos valorizam, mas que define o resultado de toda a batalha. A verdade que protege sua mente antes da batalha começar. Antes que qualquer ataque alcance suas emoções, ele tenta passar pela sua mente. É ali que a batalha começa, de forma silenciosa, quase imperceptível. Pensamentos distorcidos, dúvidas sutis, ideias que parecem inofensivas, mas que com o tempo começam a enfraquecer sua percepção espiritual. É por isso que a palavra fala sobre o cinturão da verdade. Naquele tempo, o cinturão era o que sustentava toda a armadura. Sem ele, nada ficava firme. Espiritualmente, isso significa que, se a verdade não estiver bem ajustada dentro de você, todo o resto perde estabilidade. E aqui está algo profundo. O inimigo não precisa te convencer de uma grande mentira. Basta te afastar da verdade, pouco a pouco, fazer você acreditar que não é capaz, que está sozinho, que Deus não está agindo. E quando você aceita isso, mesmo sem perceber, começa a lutar em desvantagem. Mas quando a verdade está firme em você, algo muda. Você passa a reconhecer pensamentos que não vêm de Deus. Você não aceita qualquer voz dentro da sua mente. Você filtra, discerne, rejeita o que não está alinhado com a palavra. A verdade não é apenas algo que você conhece. É algo que você decide manter vivo dentro de você todos os dias. E quando isso acontece, a confusão perde força. A mentira perde espaço e a sua mente começa a se alinhar com aquilo que Deus já declarou sobre você. Mas existe outra área que o inimigo tenta atingir com intensidade. E se não estiver protegida, pode abrir portas ainda mais profundas. O coração blindado contra acusações invisíveis, depois da mente, o alvo se torna mais profundo. O inimigo tenta atingir o seu coração, porque é dali que fluem as decisões, as emoções e a forma como você se vê diante de Deus. É aqui que entra a couraça da justiça. A couraça protege órgãos vitais. Espiritualmente, ela guarda sua identidade. E existe algo que você precisa compreender com clareza. Muitos ataques não vêm para te derrubar diretamente, mas para te fazer sentir indigno, culpado e distante de Deus. Acusações invisíveis começam a surgir. Lembranças do passado, erros que já foram perdoados, pensamentos que dizem que você não é suficiente, que você falhou demais, que Deus não pode mais te usar. E quando isso entra no coração, a pessoa não precisa nem ser atacada externamente. Ela mesma se paralisa, mas a justiça que protege você não vem das suas obras, ela vem de Deus. Quando você entende isso, algo poderoso acontece. Você para de viver tentando se provar e começa a viver a partir daquilo que já foi liberado sobre você. Você se posiciona não como alguém perfeito, mas como alguém justificado. E isso fecha portas espirituais, porque a acusação perde força quando encontra alguém que sabe quem é em Deus. A culpa não encontra espaço em um coração que já foi alinhado com a verdade do perdão. E quando o seu interior está protegido, suas decisões mudam, sua postura muda, sua força volta. Mas ainda existe algo essencial que define como você se move nessa batalha. E isso pode determinar se você avança ou permanece preso. Os passos que te tiram do lugar de derrota. Existe um detalhe que muitos ignoram. Não basta estar protegido, é preciso saber para onde você está caminhando. A armadura não serve apenas para resistir, mas para avançar com direção. E é por isso que a palavra fala sobre os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Isso revela algo profundo. Seus passos definem seu posicionamento espiritual. Quando uma pessoa está desalinhada, ela anda em confusão, toma decisões precipitadas, reage no impulso, se move sem paz. E isso abre espaço para ciclos de erro, desgaste e frustração.
Mas quando seus pés estão firmados no Evangelho da Paz, você não anda mais no desespero. Você não se move pela pressão do momento. Existe uma segurança interna que guia suas escolhas, mesmo em meio ao caos. E isso muda tudo, porque o inimigo espera que você reaja, que você se precipite, que você tome decisões baseadas no medo. Mas quando há paz, há clareza. E quando há clareza, você não cai nas armadilhas. A paz não é ausência de problemas, é presença de direção. E quando você caminha com essa base, você sai do lugar de derrota e entra em um território onde cada passo é consciente, firme e protegido. Mas mesmo com direção, ainda existem ataques que vêm de forma inesperada. E você precisa estar preparado para algo que muitos não percebem até ser atingidos. Como apagar dardos que você nem percebe que estão vindo. Nem todo ataque chega de forma evidente. Alguns vêm como pensamentos rápidos, emoções repentinas, mudanças de humor que você não consegue explicar. São como flechas lançadas à distância, tentando te atingir sem que você perceba de onde vieram. A palavra chama isso de dardos inflamados do maligno. E aqui está o perigo. Quando você não identifica esses dardos, você começa a tratá-los como se fossem seus. A dúvida parece sua, o medo parece seu, a insegurança parece parte da sua identidade. Mas não é. É por isso que o escudo da fé é essencial. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar no que Ele disse, mesmo quando tudo ao seu redor tenta provar o contrário. É levantar um posicionamento interno que impede que esses ataques encontrem lugar dentro de você. Quando o dardo chega, a fé responde. Quando a dúvida tenta se instalar, a fé se levanta. Quando o medo tenta dominar, a fé declara o que Deus já estabeleceu. E isso apaga o fogo antes que ele se espalhe. Perceba isso com profundidade. O problema não é o dardo ser lançado. O problema é ele encontrar espaço para queimar dentro de você. Mas quando a fé está ativa, o ataque pode até chegar, mas não permanece. E isso te mantém firme, mesmo quando tudo parece instável. Só que existe uma área ainda mais sensível que precisa ser protegida, porque é ali que muitas batalhas são ganhas ou perdidas antes mesmo de se manifestarem. A proteção da mente contra pensamentos destrutivos. Existe um campo de batalha que não faz barulho, mas define o rumo de toda a sua vida. É a sua mente. É ali que ideias se formam, decisões começam e direções são escolhidas. E é exatamente por isso que o capacete da salvação se torna indispensável. A salvação não é apenas um evento do passado. Ela precisa ser compreendida e assumida todos os dias. Quando você não se enxerga como alguém salvo, redimido e pertencente a Deus, sua mente se torna um terreno aberto para pensamentos destrutivos. E esses pensamentos não chegam anunciando que são perigosos. Eles se apresentam como preocupações normais, como questionamentos aparentemente legítimos, como vozes internas que parecem fazer sentido. Mas aos poucos vão enfraquecendo sua esperança, roubando sua clareza e distorcendo sua identidade. O capacete protege exatamente isso, a forma como você pensa. Quando sua mente está alinhada com a salvação, você não se define mais pelos seus erros, nem pelas circunstâncias. Você se define pela obra que Deus já realizou em você. Isso cria um bloqueio espiritual contra ideias que tentam te destruir por dentro. Você começa a vigiar o que aceita, o que alimenta, o que mantém. Nem todo pensamento merece espaço. Nem toda voz merece atenção. E quando você assume esse lugar, sua mente deixa de ser um campo vulnerável e passa a ser um território protegido. Mas a armadura não foi feita apenas para a defesa. Existe uma parte que muda completamente o cenário da batalha, porque não apenas protege, mas também confronta. A única arma que realmente contra-ataca o inimigo até aqui, você entendeu como se proteger. Mas existe um momento em que não basta resistir. Existe um momento em que você precisa se posicionar de forma ativa, confrontando aquilo que está tentando te atingir.
E é exatamente aqui que entra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perceba a profundidade disso. Não é qualquer palavra, não é opinião, não é sentimento, não é desabafo. É a palavra de Deus declarada com consciência, fé e autoridade. Foi assim que Jesus enfrentou o inimigo no deserto. A cada tentativa de ataque, ele respondeu com a palavra. Não discutiu, não argumentou, não se explicou, ele declarou. Isso revela um princípio espiritual poderoso. O inimigo não resiste à palavra quando ela é liberada por alguém que sabe o que está dizendo e crê no que está falando. Mas existe um detalhe que muda tudo. Não basta conhecer versículos, é necessário ativá-los. Quando você declara a palavra, você não está apenas falando. Você está estabelecendo uma verdade no mundo espiritual. Está alinhando sua realidade com aquilo que Deus já determinou. E isso confronta diretamente qualquer tentativa de ataque. A palavra corta, separa, expõe e desfaz aquilo que não vem de Deus. Ela não apenas te protege, ela avança, ela rompe, ela estabelece ordem onde havia confusão. E quando você começa a usar essa arma, algo dentro de você muda. Você deixa de reagir e passa a governar espiritualmente. Mas ainda existe um elemento que conecta tudo isso, que ativa cada parte da armadura e mantém você em constante vigilância. E sem isso, até mesmo quem conhece a palavra pode se enfraquecer. O poder oculto de uma oração que poucos acessam. Existe algo que liga cada parte da armadura, algo que mantém tudo ativo, sensível e alinhado. Sem isso, até quem conhece a verdade, guarda o coração e declara a palavra pode, aos poucos, se enfraquecer. Esse elemento é a oração constante. Mas não qualquer oração. A palavra ensina a orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso revela um nível que muitos ainda não acessaram. Não se trata de repetir palavras ou cumprir um hábito religioso. Trata-se de comunhão viva, consciência espiritual e dependência contínua. A oração no Espírito ajusta sua percepção. Ela te mantém alerta, sensível ao que Deus está fazendo e ao que precisa ser rejeitado. É como se seus sentidos espirituais fossem ativados, permitindo que você discirna antes mesmo que o ataque se manifeste. E aqui está o ponto que poucos entendem. A oração não é apenas um momento, é um estado. Quando você vive em oração, sua mente se alinha mais rápido, seu coração permanece guardado, sua fé se fortalece e a palavra flui com mais autoridade. Tudo começa a funcionar de forma integrada. É por isso que muitos até tentam resistir, mas não conseguem sustentar. Falta conexão contínua, falta vigilância espiritual. Mas quando a oração se torna constante, você não é mais surpreendido com facilidade. Você se antecipa, você percebe, você responde com rapidez, e isso muda completamente a forma como você vive cada dia. Agora chegou o momento mais importante. Não é mais sobre entender, é sobre fazer. O que você vai viver a seguir não é apenas uma oração. É um posicionamento que fecha portas, rompe ciclos e estabelece um novo nível espiritual na sua vida. Agora é o momento, a oração que fecha portas espirituais. Chegou o momento de você se posicionar. Não apenas ouvir, não apenas concordar, mas agir espiritualmente com consciência e autoridade. Feche seus olhos se puder. Concentre sua mente e declare com fé, não como alguém que pede sem certeza, mas como alguém que sabe quem está ouvindo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento eu me coloco diante da tua presença, não baseado nas minhas emoções, mas na tua palavra. Eu reconheço que existe uma batalha espiritual, mas também reconheço que o Senhor já me deu tudo o que quanto eu preciso para vencer. Eu me fortaleço agora no Senhor e na força do teu poder. Eu me revisto da tua armadura, Senhor. Eu ajusto minha mente à verdade, rejeitando toda mentira, toda confusão e todo pensamento que não vem de ti. Eu declaro que a verdade da tua palavra
governa a minha mente. Eu recebo a tua justiça e rejeito toda acusação, toda culpa e toda condenação que tenta se levantar contra mim. Eu não vivo mais preso ao passado. Eu estou alinhado com aquilo que o Senhor declarou sobre mim. Eu firmo meus passos na paz que vem do teu evangelho. Eu não ando mais em desespero, nem em confusão. Eu sou guiado pela tua direção. Eu levanto o escudo da fé contra todo ataque invisível. Toda seta lançada contra mim é apagada agora. Nenhum pensamento de medo, dúvida ou insegurança encontra espaço dentro de mim. Eu protejo a minha mente com a certeza da salvação. Eu sei quem eu sou em ti, eu sei a quem pertenço. E agora eu declaro a tua palavra com autoridade. Tudo o que não vem de Deus perde força, perde espaço e perde direito sobre a minha vida. Em nome de Jesus, toda influência maligna é quebrada, toda opressão é cancelada e toda brecha espiritual é fechada agora. Eu me coloco em vigilância. Eu permaneço firme. Eu permaneço em oração. E a partir de hoje, nenhum ataque prevalecerá contra mim. É o que eu te peço, crendo na minha vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você declarou isso com fé, algo já começou a se mover. Mas existe um detalhe importante que define o que acontece depois desse momento. E poucos prestam atenção nisso. O que começa a mudar imediatamente após essa oração? Algo já foi ativado no momento em que você declarou essas palavras com fé. Mesmo que seus olhos não vejam, o mundo espiritual responde a posicionamentos reais. E quando há alinhamento com Deus, há movimento. A Bíblia nos diz em Tiago 5, versículo 16, parte B: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então creia e descanse no Senhor. A primeira mudança acontece dentro de você. A mente começa a se acalmar. Aquela pressão constante perde intensidade. Pensamentos que antes dominavam passam a ser percebidos com mais clareza, como se você finalmente conseguisse separar o que vem de você e o que não vem. Isso é discernimento sendo ativado. O coração também responde. Onde havia peso, começa a surgir leveza. Onde havia confusão, começa a surgir direção. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque algo dentro de você foi ajustado. E isso altera a forma como você reage. Situações que antes te abalavam começam a perder força. Ambientes que drenavam sua energia já não têm o mesmo efeito. Você passa a perceber com mais sensibilidade aquilo que precisa ser evitado e aquilo que precisa ser enfrentado. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você se posiciona espiritualmente, você fecha acessos que estavam abertos. Aquilo que tinha liberdade para agir encontra resistência. Aquilo que operava com facilidade começa a perder espaço. E é por isso que, em muitos casos, após um posicionamento como esse, o inimigo tenta reagir. Não porque ele venceu, mas porque ele percebeu que perdeu terreno. E aqui está o ponto decisivo. Se você não mantiver esse posicionamento, pode acabar voltando ao estado anterior. Mas se você permanecer, se você continuar firme, algo começa a se estabelecer de forma permanente. E isso te leva a um novo nível de consciência espiritual. Agora existe uma decisão diante de você. Uma decisão que define se isso foi apenas um momento ou o início de uma transformação real. Levante-se revestido. O dia em que tudo começou a mudar. Existe um antes e um depois para quem decide se posicionar espiritualmente. E este momento marca exatamente essa linha. Você não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Algo foi revelado, algo foi ativado, algo foi ajustado dentro de você. E agora, não se trata apenas de sentir, se trata de viver de forma diferente a partir daqui. Levantar-se revestido é uma decisão diária. É acordar e escolher alinhar sua mente com a verdade, proteger seu coração, caminhar com direção, levantar a fé, guardar seus pensamentos, declarar a palavra e permanecer em oração. Não como um esforço pesado,
mas como alguém que entendeu que isso é vida, isso é proteção, isso é autoridade. Porque quando você vive assim, você não anda mais exposto, você não reage mais da mesma forma, você não aceita qualquer coisa. Existe consciência, existe vigilância, existe posicionamento. E isso muda tudo. Talvez ninguém veja imediatamente. Talvez as circunstâncias ainda tentem parecer as mesmas por um tempo. Mas dentro de você, algo já não aceita mais voltar ao que era antes. E é exatamente aí que a transformação começa. Guarde isso com você. Não foi apenas uma oração, foi um marco. O dia em que você decidiu parar de ser alvo fácil e começou a viver como alguém revestido, consciente e fortalecido em Deus. A partir de agora, você não apenas enfrenta a batalha, você sabe como vencer.